Olá pessoal, sejam bem-vindos aí à nossa primeira aula de informática, né? Hoje daremos pontapé inicial sobre informática e hardware, né? A gente vai estudar aí sobre isso, entender mais ou menos como isso funciona, certo? E a informática, pessoal, nada mais é do que a junção da palavra informação e automática. É basicamente a ciência que estuda aí o processamento de informações através de dispositivos eletrônicos. Então, como surgiu a informática, né? É interessante a gente saber, porque a gente tende a pensar aí que a informática é algo aí da era moderna, né? Surgiu aí nos últimos séculos e não é bem assim. A informática e diversos instrumentos mecânicos de informática surgiram graças a esse anseio do ser humano de resolver aí problemas e automatizar processos. A gente pode citar aí, por exemplo, o ábaco, né, que é muito utilizado em escolas atualmente, né, para ensinar crianças a fazer cálculos matemáticos, mas ele surgiu aí há mais de 5.000 anos atrás, devido à necessidade aí de comerciantes fazer cálculos matemáticos de soma e subtração. Então eles iam vender alguma coisa, né, gado, ou algum item aí de maior quantidade, eles tinham que fazer essa soma e subtração às vezes. Surgiu aí essa ferramenta para auxiliá-los, certo? Então, entendendo isso aí, a informática foi evoluindo até chegar aí aos 5 marcos principais aí da informática, né? O primeiro deles, pessoal, é o ENIAC, que é uma sigla em inglês, referente aí ao primeiro computador do mundo. Ele surgiu aí devido à necessidade militar dos Estados Unidos durante aí a guerra, né? Ele surgiu em 1946 e basicamente ele fazia cálculos de trajetória de foguetes, né? Então, um grupo de cientistas aí demorava questão até de dias para fazer cálculos desse tipo, né? E esse computador aí ele demorava somente alguns minutos. E ele tinha algumas características aí peculiares. Pesava mais de 30 toneladas, ocupava salas inteiras e ele tinha uma característica também de que ele era como se fosse um forno, né? As pessoas precisavam estar dentro dessas salas. As válvulas eletrônicas que eram utilizadas aí, elas esquentavam muito, né? E às vezes até queimavam equipamentos. Então, esse era o grande problema do ENIAC. Apesar dele ser revolucionário para a época, em questão de processamento de informações, ele também tinha esses problemas crônicos. E justamente devido a esses problemas crônicos, em 1950 surgiram aí os primeiros transistores, que foi justamente para substituir essas válvulas eletrônicas. Então eles processavam informações com mais eficiência e também eles emitiam menos calor. Então a gente passou aí de computadores que ocupavam salas para computadores aí do tamanho de geladeiras, né, graças aos transistores. Passando aí questão de 20 anos mais ou menos, o primeiro processador surgiu aí da Intel 4004 e ele basicamente era milhares de transistores condensados aí em uma plaquinha, que é como a gente conhece aí hoje os processadores. Surgiram os primeiros videogames, né, o Atari, o PlayStation, graças aos microprocessadores. Então os computadores aí passavam de tamanhos de geladeiras para tamanho de computadores pessoais, né? E aí, em questão aí de 10 anos depois, esses computadores pessoais que surgiram passaram a ser comercializados para que a população pudesse levá-los para casa também, né? Então eles puderam aí fazer esse avanço e as pessoas conseguiram aí trazer para dentro de casa, realizar aí trabalhos, digitações e coisas desse tipo, né? E aí em 1990, pessoal, tivemos aí a maior revolução da comunicação, que foi aí o advento da internet, um salto grandioso aí na globalização e surgiram aí ferramentas que a gente conhece até hoje, né? Mecanismos de pesquisas, sites e entre outras ferramentas também que são muito úteis aí até os dias de hoje, tá bom? Então, entendendo isso aí, os 5 marcos de informática, a gente já vai passar aí para hardware, né? E o que seria hardware, professor? Hardware, pessoal, nada mais é do que a parte física do nosso computador, né? São todos os componentes que fazem aí o computador funcionar de forma coordenada, certo? Então, em resumo, é como se fosse o corpo do nosso computador. Entendendo isso, a gente tem componentes internos, que são aqueles componentes que vão ficar dentro aí do nosso gabinete, conectados aí na placa-mãe, e temos também os componentes externos, né, que são dispositivos aí que permitem
que o usuário interaja com o computador, certo? Então a gente tem alguns principais componentes internos que a gente vai estar abordando, tá bom? Primeiro componente interno aqui, e talvez o mais importante, é a placa-mãe. A placa-mãe é como se fosse o esqueleto aí do nosso computador, né? Eu gosto de fazer a analogia da placa-mãe como uma cidade. As cidades normalmente têm ruas, né? E essas ruas são interligadas aos principais prédios e a placa-mãe funciona da mesma maneira, né? É ela que interliga todos os componentes e coordena eles para que o computador funcione de forma adequada. Passando para o próximo componente, temos aí o processador. Se a placa-mãe é o esqueleto, o processador é como se fosse o cérebro do computador. É ele que vai executar as instruções aí para que o computador funcione de forma perfeita, tá bom? Enquanto a memória RAM, ela vai servir para armazenar alguns dados de forma temporária, para otimizar aí várias tarefas ao mesmo tempo, né? Sendo que esses dados que ficam armazenados de forma temporária serão descartados assim que o computador desligar. Temos aqui também o HD e o SSD, que ambos têm o mesmo objetivo, que é armazenar dados, né, de forma permanente. Então, todos aqueles arquivos que a gente quer guardar, foto, documento, tudo isso vai ficar guardado dentro aí do HD ou SSD. A única diferença entre os dois é que o SSD ele é mais rápido e mais silencioso do que o HD, né? Ele utiliza memória flash para facilitar aí no processamento de dados. E passando aqui para o próximo componente, temos a fonte de energia. A fonte de energia vai servir basicamente como um intermédio aí entre a rede elétrica e o seu computador, né? Para converter essa energia aí de forma adequada para que o seu computador funcione sem muitos problemas. Então, passando dos componentes internos para os componentes externos, temos aqui o monitor, o mouse e o teclado, né? O monitor vai servir para o usuário visualizar o que está acontecendo dentro do computador, vai servir como se fosse uma janela mesmo, enquanto o mouse ele vai servir para a gente manipular o cursor aí dentro do nosso computador, né? Então a gente vai conseguir clicar, selecionar, abrir opções aí com o mouse aí dentro do nosso computador, enquanto o teclado vai servir para a gente inserir informações, comandos, atalhos no nosso computador, certo? Então os três aí servem para que o usuário interaja com o computador diretamente. Alguns outros componentes externos, como fone de ouvido, caixa de som e microfone, também são importantes, né? O fone de ouvido ele vai passar aí o áudio do seu dispositivo ou do seu computador para os fones, para que o usuário possa ouvir aí sem que esse som escape para o ambiente. E a caixa de som é justamente ao contrário, né? Ela vai projetar esse som no ambiente inteiro e o microfone vai servir para captar o áudio do usuário. A webcam, algumas têm microfone embutido, mas a maioria serve apenas para captar imagens e tirar fotos em alta qualidade. A impressora ela vai converter aí documentos digitais em documentos físicos, né? Então ela vai imprimir esses documentos para que você possa utilizar aí no seu dia a dia. O pendrive ele vai conseguir guardar arquivos e transportar ele de um lugar para o outro, né? Tanto utilizando em outros computadores também. Passando aqui para os cabos e conectores que também são extremamente importantes. Temos aqui o cabo USB, né? Que ele serve para transferir dados e também serve para transferir energia, né? Então ele é muito comum e muito utilizado aí principalmente aí nos celulares. O HDMI, ele é um cabo aí que é normalmente ligado tanto a monitores quanto projetores, é capaz de transmitir imagem e áudio em alta qualidade. Temos aqui também um cabo de energia que, como o próprio nome sugere, ele vai ser conectado diretamente aí na fonte de energia, né? E por fim, temos aqui também o cabo de rede, que vai servir para você conectar o seu computador na internet. Temos aqui também um cabo VGA, que ele tem função parecida com o do HDMI, só que o cabo VGA ele transmite apenas imagem, né? Enquanto o HDMI ele transmite imagem e vídeo. E por fim temos os conectores P1, né, que eles vão servir para conectar fones de ouvido, microfones e outros periféricos também, tá bom? Entendendo isso, agora a gente está preparado
para estudar sobre software. E o que seria software? É isso que a gente vai abordar na próxima aula. Ficamos por aqui então. Tchau, tchau.